Boa tarde a todos os nossos seguidores do Grupo Alliance. Estamos iniciando mais uma live aqui nesse lindo grupo para falar um pouco sobre o mercado de ações e ninguém menos melhor para falar sobre esse assunto do que nossa querida Caroline Mariano. Ela vai nos ajudar referente a algumas questões para quem quer ingressar nesse mundo, e é ela que eu estou chamando neste momento. Vamos falar um pouquinho sobre o Grupo Alliance, até que ela consiga se conectar. Já chegou. Olá! Tá penteando o cabelo? São os ajustes finais, né? Que coisa linda. Hoje eu passei e vim essa semana para praia, então já montei o meu estúdio aqui. Foi uma adaptação, mas tá tudo em ordem. A internet tá melhor que a da minha casa, inclusive. Tá na praia? Vim passar essa semana, mas trouxe chuva, né? Então não foi uma boa escolha. Mas de qualquer forma, para as crianças fica melhor, né? Pelo menos distrai um pouco. Que legal, Carol, que legal. É, mas tá Bom, então gostoso. ia fazer aqui a apresentação, então vamos começar já entrando no nosso roteiro. Queria falar um pouco antes da gente começar, até para o pessoal conseguir todos adentrar aí na nossa live, falar um pouco do Grupo Alliance, né? O Grupo Alliance é um Uhum. grupo de relacionamento de empresas que visa, né, fomentar network entre seus associados e gerar negócios, né? Então, o Grupo Alliance é formado por mais de 16 empresas em diferentes segmentos. Dentre elas, temos a Confirp, né, representada aqui por mim, e a Redoma Investimentos, né, que é representada por você. Redoma, você vai falar já sobre ela. Eu vou falar um pouco sobre a Uhum. Confirp. A Confirp é uma empresa de consultoria contábil situada aqui no Jabaquara. Nós temos atualmente cerca de 220 colaboradores, mais de 1.200 clientes. Atuamos em todo o Brasil, com faturamento anual de 40 milhões de reais previsto para esse ano. Atuamos em todos os segmentos empresariais, qualquer porte de empresa, de empresas de 20 mil reais de faturamento mês até empresas que faturam 2 bilhões ano. Trabalhamos com todos os regimes tributários das empresas e assim proporcionamos todos os trabalhos de forma digital para os nossos clientes com uma plataforma única chamada Confirp Digital. Quem quiser saber um pouco mais da Confirp poderá nos procurar através do site www.confirp.com ou pelo Facebook, Instagram, YouTube, enfim, todas as outras mídias digitais, só digitar lá Confirp que você vai nos encontrar. Fala um pouco da nossa querida Redoma. Bom, assim como você já explicou um pouquinho, né? Eu sou sócia da Redoma, sou assessora de investimento já faz mais de 12 anos. Em especial com a XP, a gente já está ao longo desse tempo todo. Comecei cedo, né? E, na verdade, nós somos uma Tira até assessoria de aqui, ó. investimentos que tem como... Quê? Não, nada. Achei que você tinha falado alguma coisa. Não, não. Que tem como objetivo ajudar os clientes na escolha dos principais produtos para investir, de acordo com o perfil, de acordo com o momento de vida, enfim, principalmente agora, né, diante desse cenário todo que vivemos, a função do assessor é cada vez mais importante para ajudá-los na escolha, tomar cuidado e explicar cada produto que vai investir. Enfim, é uma assessoria completa mesmo, onde a gente consegue entender caso a caso que momento de vida que o cliente está e sugerir aplicações de acordo com o perfil dele. Para nos encontrar também as redes sociais. O meu Instagram pessoal também é aberto, então lá coloco bastante conteúdo e, enfim, por aqui. E a ideia é que a gente ter essa troca de informações aí sobre o Muito mundo legal. de ações. Muito legal, Carol. Já para entrando no tema, nós não temos muito tempo, aproximadamente 40, 50 minutos de bate-papo. Vou fazer uma breve introdução aqui para chegar nas questões das ações, para a gente entender bem o cenário que nós estamos vivendo hoje, pós-pandemia ou durante a pandemia.
sabemos se nós estamos na primeira, na segunda onda, ou se nós estamos no meio da marola ainda. Já se passaram 125 dias desde o decreto em São Paulo de isolamento social. Olha, 4 meses já foram, não dá nem para acreditar. Nossa. E os reflexos dessa paralisação empresarial podem ser traduzidos em números, que eu acho que eles falam mais do que nós. Né? Só para você ter uma ideia, Carol, das 4 milhões e 70 mil empresas que tem no Brasil, 716 mil empresas fecharam as portas agora no mês de junho, né? Até junho, durante essa pandemia. 522 mil foram motivadas pela pandemia, ou seja, 180 mil empresas já estavam meio que com problemas financeiros, quase, que acho que foi o tiro de misericórdia. Mas, assim, é um número que nos assusta, porque 17% das empresas no país fecharam as portas agora, em junho. Né? Isso quer dizer que teremos um ciclo pela frente bem duro para a gente conseguir reposicionar. E um dos pontos também que nos traz uma grande preocupação é que 99% dessas 716 mil empresas são empresas que têm de 0 a 50 empregados, ou seja, são pequenas empresas que geralmente movem a economia, que movem o consumo. Né? Só para complementar e entender a dinâmica desse negócio, o que está acontecendo no mercado, nós temos 1.921.000 empresas que tiveram um impacto negativo durante a crise, ou seja, quase que a metade das empresas sofreram demais com a pandemia aqui no Brasil, sendo que metade das empresas, ou 47%, quase metade das empresas, 1.940.000 empresas tiveram um faturamento afetado, ou seja, reduzido devido à pandemia. Bom, e sem falar nas empresas que demitiram. Quase 1 milhão de empresas reduziram seus quadros de funcionário. E por que a gente fala Mesmo com todo incentivo, né, supostamente que foi dado, ainda a gente teve esse cenário calamitoso, né? E falando em incentivo, o governo federal publicou hoje o déficit das suas contas públicas. Né? Nós tivemos, nos 6 primeiros meses do ano, 417 bilhões de déficit nas contas públicas. Isso significa dizer que nos últimos 23 anos nós não tínhamos registrado um tamanho déficit em nossas contas. E pior, se for somar o déficit dos últimos 3 anos fiscais, 2017, 2018, 2019, não chega no valor dos 417 bi. Então, o que isso também nos mostra e nos sinaliza? Nos sinaliza que o governo vai precisar arrecadar, vai precisar ajustar suas contas e vai instituir provavelmente uma severa carga tributária nas empresas daqui para frente. Ou seja, a reforma tributária passou a ser uma questão de prioridade. Então, e seguindo nesse ritmo, né, quando a gente começa a ampliar um pouco o foco e você começa a analisar as questões da economia para chegar na Bolsa de Valores, e aí os números começam a fazer sentido quando a gente analisa de forma ampla. Por exemplo, o Brasil, devido a esse cenário todo de fechamento de empresas, quase 13% de desempregados, 7 milhões de postos, 7 milhões de pessoas sumiram da força de trabalho, né? E com isso tudo, o PIB foi estimado pelo Boletim Focus, publicado agora em 13 de julho, do Banco Central, publica um PIB de menos 6,10% para o Brasil. Ou seja, o Brasil sempre ele é mais afetado do que o mundo. O mundo vai ter uma projeção de um crescimento negativo de 3%, o Brasil vai crescer menos 6%. Em 2021, o mundo cresce 5,8% e o Brasil 3,5%. Então, assim, tudo parece que para a gente é mais difícil, né? Tudo mais complicado. A projeção do dólar para 2020 e 2021, isso foi em dezembro, 2020 tem uma projeção de o dólar chegar a 5,20, né, ou manter-se nesse patamar que atualmente ele está variando. Para 2021, o dólar tende a chegar a R$ 5,05, né, com uma inflação
medida pelo Boletim Focus também no Brasil, de 1,72% aqui no ano 2020 e 3% no ano 2021. Bom, juros, que acho que vai começar a ancorar os motivos pelos quais esse bate-papo faz muito sentido, né? Os juros no Brasil está previsto para esse ano chegar a 2%, nós estamos em 2,25%, o menor juros da história, né, no país. E em 2021 há um juros projetado para 3%. Né? E aí que a gente já começa a entender o porquê que de 2015 até 2020 houve um aumento de 445% em investimento em bolsa de valores, em pessoas que passaram a investir em bolsa de valores. É um número surpreendente, né? E se você fizer um paralelo com a linha de juros, né, que é o juros Selic, você vai ver que quanto maior era o juros, menor as pessoas participam em bolsa. Por que que esse fato se dá? Porque era muito mais cômodo deixar o dinheiro numa aplicação de renda fixa, né, rendendo 12, 13, 14% ao ano, com uma inflação equilibrada de 3, 4%, do que você operar em bolsa. Né? A partir do momento que esses juros começam a despencar, o cidadão, as pessoas começam a tentar proteger seu capital, com investir as suas finanças na bolsa de valores. Eu acho que aí faz todo sentido a gente falar um pouco sobre esse assunto. É para isso que nós vamos estar aqui hoje, conversando um pouco sobre o público do Grupo Alliance, sobre quem quer entrar nesse mundo, como investir em ações. E ninguém melhor nesse planeta Terra do que a Carol da Redoma para nos ajudar. Carol, investindo em ações sem medo. Que medo, né? O que é uma ação? Explica, vamos começar do zero para quem não entende nada. Vamos entender esse mundo de forma bem Desde o começo. Desde o começo, de forma básica. É isso, Imagina que a Confirp precisa, sei lá, expandir, comprar um novo prédio aí, dominar a região do Jabaquara, já é o melhor escritório de contabilidade, e aí quer crescer, quer, enfim, comprar diversos pontos aí. Ela tem basicamente algumas opções, né? Uma delas é captar o dinheiro no banco, chega lá, ou os sócios aportam, ou ela vai captar dinheiro no mercado, né? Então ela vai no banco, ó, quero aqui montar minhas novas unidades, preciso de tantos milhões de reais, o banco vai lá, enfim, vai fazer uma proposta e vai chegar, ó, custa tanto. E ela tem a opção que até então é pouco usual aqui no Brasil, que é abrir o capital, ou seja, ela capta dinheiro no mercado financeiro. Então ela abre um percentual das suas ações, né, de modo que sempre o controle fica com ela, em vez de pegar um dinheiro, uma captação no banco, ela abre para o mercado, né? Agora voltou uma leva muito grande do que a gente chama de IPO, que é quando você vai abrir a primeira ação, você vai abrir seu capital na bolsa. Então, ao invés de ela captar dinheiro no mercado, ao invés de captar dinheiro no banco, ela capta no mercado, oferecendo ações, né? Então, você acaba sendo um acionista de uma determinada empresa. E é assim, no sentido literal da palavra, né? Você passa a ter um percentual, você é sócio dessa empresa a qual você comprou ações. Assim como a Confirp não tem capital aberto, como que eu posso ser sócia da Confirp? Comprando um percentual dela, só que fora do ambiente da bolsa, porque ela não tem capital aberto, né? Quando uma empresa tem capital aberto, via negociação eletrônica, você consegue comprar uma ação, 100 ações, 1.000 ações de uma determinada empresa. Então, a ação é uma fração de uma empresa que tem um capital aberto. Pô, legal. Como você falou de bolsa, né? Bolsa, o que é a bolsa de valores? Né? Como funciona essa sistemática? Como que se dá o valor dessas ações? Quando ela vai fazer a oferta inicial, que é o IPO que eu citei um pouco agora, é feito um processo de book building, né? Então, o coordenador e as pessoas, as empresas envolvidas vão fazer uma análise do valor da empresa versus a demanda, tudo que, enfim, vai fazer toda uma valorização da empresa e vai chegar num valor. E esse valor, principalmente, leva em consideração a demanda pela empresa, tá? Então, ela chega e fala, ó, aqui, essa ação vai ser precificada a R$ 15.
A partir daí, ela já tem uma definição base, né? Ó, aqui custa R$ 15. A partir daí, as ações começam a ser negociadas no mercado. E aí o mercado é oferta e procura, né? Então, o preço vai variar de acordo com, primeiro, a projeção que você imagina de lucro para a empresa, e tudo isso no ambiente eletrônico. A bolsa, ela nada mais é do que uma ferramenta, né? Do que uma plataforma que você usa para acessar a compra e venda das ações. Hoje no Brasil, a gente só tem uma, que é a B3. Nos Estados Unidos, a gente tem três bolsas, né? Que é o Nasdaq, Dow Jones e S&P. Aqui a gente só tem uma. É um monopólio, né? Não existe outra ferramenta, não existe outra bolsa onde você consiga negociar. Todas as ações listadas estão na B3. E uma coisa que assim, quando comecei a fazer isso, tinha muita dúvida em entender. O que é quando falam o Ibovespa subiu 1%, 2%, 3%, né? Às vezes eu falo, como assim o Ibovespa subiu tudo isso? O que quer dizer isso, né? A Bolsa criou uma carteira teórica das 100 principais ações que tem o capital aberto. Então, cada um tem um percentual. Hoje, os cinco maiores percentuais, Petro, Vale e bancos, assim, eu não sei quais são, entre Bradesco, Itaú e Banco do Brasil, quais têm o maior peso, mas os cinco maiores são essas, né? Cada um tem um percentual. Então, se a Vale sobe tantos por cento, a Petro cai e os bancos sobem, o Ibovespa já vai ter um grande peso por causa dessas cinco ações. Então, o índice Ibovespa significa uma cesta teórica das 100 ações mais negociadas na Bolsa de São Paulo, do Brasil. Então, sempre que você pensa, subiu 1%, quer dizer que várias ações que tem lá dentro, na sua proporção, subiram e caíram, o que deu, na média, esse 1%, né? Às vezes, a Petrobras pode ter subido 5%, a Vale pode ter caído sei lá quanto. Na média, isso subiu, tá? Dentro da carteira Ibovespa tem uma porção de outros ativos, tá? Mas eu tinha muito essa dúvida, então acho que é legal Legal. compartilhar, né? O que isso quer dizer quando a Bolsa, o Ibovespa lá, sai no Jornal Nacional, subiu ou caiu? Então, em outras palavras, é como se fosse um mercado de ações. É um mercado de ações mesmo, né? Ou seja, tem gente comprando e gente vendendo pela oferta, por oferta e demanda, o preço vai se ajustando em De detrimento aos acordo interesses de quem está com... comprando. Legal. Exatamente. E como que eu faço para investir em bolsa? Cara? O que assim, eu O estou primeiro vendo a passo. bolsa de valores subir, tudo caindo. De repente a bolsa sai de 60 mil pontos para 104 mil neste momento. Né? Como que eu faço para começar a pensar em entrar em uma bolsa de valores? O que eu O tenho que fazer primeiro primeiramente? passo você deve abrir uma conta numa corretora de valores, tá? Os bancos te dão acesso nas corretoras dos próprios bancos, que eu não sei como estão a facilidade de abrir cadastro em corretora de banco. Até então, que eu saiba, é muito fácil, né? Mas o primeiro passo é você abrir uma conta numa corretora. Com a conta numa corretora, você vai ter acesso a esse ambiente que eu falei, que é o ambiente da bolsa, né? Onde você vai conseguir comprar e vender o que você quiser, né? Então, o primeiro passo é isso, abrir o cadastro, e com ele você vai ficar apto a comprar e vender ações. E assim, Legal. como sugestão, em geral, as corretoras não vinculadas a bancos acabam tendo custos mais baratos. A gente vai falar um pouco de custos depois, mas isso já é um bom começo, assim, investir, abrir o cadastro nessas A primeira corretoras. coisa, eu tenho que procurar uma plataforma para eu comprar. Ou seja Isso, através do banco que eu tenho conta, seja através de uma corretora, ou corretora seja, independente, ou seja, eu isso. tenho que ter isso. Eu não consigo, não preciso ir no centro de São Paulo para bater na porta para Não. comprar, não, né? Antigamente eram em papéis mesmo, né? Você tinha É, os papéis, né? Eu tenho até hoje clientes que chegam com os papéis que não venderam, não trocaram lá em mil, sei lá quando, e não vale mais nada. Mas antigamente era assim mesmo. que legal. E como escolher, Carol, assim, saber, meu, quantas empresas, só por curiosidade, mais ou menos, quantas empresas tem listada na Bolsa no Brasil? São poucas, viu? Eu chutaria 200, mas enquanto a gente vai falando, eu vou tentar.
Eu vou tentar coletar essa informação, mas Tá. são poucas as empresas, porque assim, ainda é muito burocrático abrir o capital aqui no Brasil. Isso é uma coisa que é, tudo mais constante deveria se facilitar o acesso. A Bolsa chegou a criar lá atrás um mecanismo chamado Bovespa Mais, eu não lembro exatamente o nome, que era para empresas com faturamentos menores conseguirem abrir o capital, né? Então, Existe até um incentivo fiscal, né, válido até hoje, que você, se eu não me engano, até 250 milhões de reais a operação da empresa, não há ganho de capital, não há tributação do ganho de capital para quem abre as ações de para bolsa. fomentar isso, né? Só que ainda é bem burocrático, assim. Agora começou uma leva muito grande. Esse segundo semestre, nós tivemos 3 ou 4 IPOs já que lançaram, tem outros na esteira. Então voltou, o que é muito bom. O que eu me lembro da época de 2007, 2006, 2007, onde tinham muitos IPOs, né? Então tá voltando, as empresas estão voltando a captar recursos via mercado e a gente vai justamente em cima de tudo que você falou no começo, juros baixos, o É mercado isso está aí. muito atrativo nessa linha, então faz com que as empresas queiram abrir o capital, queiram estar listadas na bolsa para captar recursos, enfim, e para ser uma empresa de capital aberto. Carol, Ah, como escolher? Você perguntou como escolher. como escolher? É, eu acho que antes de tudo, assim, é importante que você tenha bem claro na cabeça que quando você compra uma ação, você está sendo sócio dessa empresa, né? E ser sócio de uma empresa é você minimamente conhecer um pouco sobre ela, né? Olhar e falar, poxa, ok, eu acho muito legal a Lojas Renner, minimamente eu passo ali, vejo que tem uma experiência legal, é uma empresa redonda, você vê variedades de produtos, você sempre vê gente na loja, já é um bom sinal. O segundo é você começar a pensar se o setor, se faz sentido esse tipo de setor para a atual conjuntura do país. Depois disso, muitas corretoras que aliás, a grande maioria das corretoras que você abre o cadastro, te dão uma carteira recomendada, né? Eles dão bastante mastigado quais são as ações que eles recomendam. A maioria tem entre 5 a 10 nomes, né? Então, falando, por exemplo, daqui da XP, sempre que o cliente abre o cadastro, já tem ali carteira recomendada, carteira sugerida, uma com foco em crescimento, em empresas mais de valor, outras vezes até carteira de dividendos, às vezes é um cliente que quer montar uma carteira só com ações que pagam bons dividendos. Então é importante você pensar no nome e ver se o setor faz sentido para o momento que a gente está, né? Às vezes, por exemplo, muito me perguntam, a empresa do setor aéreo ou de turismo, é, assim, é muito tudo ou nada, né? Então, se de repente sair uma vacina logo, muito provavelmente as empresas vão andar bastante. Mas e se começar a demorar, não ter muito sucesso, ou demorar a chegar aqui no Brasil? Então, é ter um pouco desse cuidado de qual setor que você vai comprar também, né? Se faz sentido, de acordo com o cenário que a gente está. As corretoras fornecem muito material. Tem um site que é conteúdos.xpi.com.br, que é aberto, tá? Não precisa ser cliente da XP. Lá tem muita coisa já de conteúdo para você ter sua própria decisão. Ou você pensa num nome, eu achei legal aqui Bradesco. Você digita lá, eles vão trazer bastante informações sobre a própria ação. Então é legal ter essa curiosidade, porque é isso, você vai ser sócio da empresa, né? Então é importante Legal. você ter esse mínimo cuidado. Até também, Carol, só complementando, eu opero muito pouco em bolsa, você conhece isso, sabe como que eu sou medroso? Estou tentando criar coragem, né? Tá difícil. Mas, mas existem também os momentos, né? Por exemplo, hoje nós temos algumas ações de companhias aéreas que, devido à pandemia, as ações tá na bacia das almas, né? Desabaram. Você pega uma Azul, por Uhum. exemplo, a própria TAM, que acho que tem entrou em concordado nos Estados Unidos, alguma coisa assim, a É, Latam, é. né? Latam. Enfim, às vezes você tem um momento certo de você entrar numa oportunidade, só que tem que ter meio que sangue frio para você não entrar nas blue chips, né? Que, ou seja, são as ações de primeira linha da Bolsa de Valores, são empresas
com mais Mais consistência. óbvias, né? É. Agora, assim, Uhum. você falou uma coisa importante, né? Quer dizer, eu posso também ter ações não só por ter buscando uma liquidação delas no futuro ou transformar essas ações em dinheiro. Eu acho que é primordial você entrar também no mercado de ações pensando também na remuneração que essa empresa vai te trazer com lucros, né? Porque quem é sócio e não trabalha só pode receber lucros e outros tipos de rendimento. Fala um pouco sobre É isso. isso muita gente até não percebe porque a distribuição de lucro às vezes é anual, o pagamento de juros é anual. Quais são os tipos de Sim. rendimentos que uma ação carrega dentro de si para o acionista e quais Uhum. são, assim, e onde buscar as melhores ações? Se eu quiser, eu quero só viver de renda daqui a 10 anos. Uhum. Como que eu faço para descobrir quais ações pagam os melhores dividendos, quais ações remuneram mais, né? Sim. Independente da sua oscilação de valor no mercado e das suas perspectivas de crescimento? Tá. A grosso modo, as três formas de você se remunerar, tá, citaria até uma quarta, né? Através das ações que você tem, primeiro é via dividendos, juros sobre capital, vou considerá-los como uma coisa só. Agora a gente tem a discussão da tributação de dividendos, né? Que em linha com o que você comentou no início da live, é algo que é muito importante para o governo fazer, né? Virou prioridade, embora eu acredito que ele não vá simplesmente tributar o dividendo sem dar algum benefício para a própria empresa, né? Então seria um grande, talvez, tiro no pé, né? Só tributar o dividendo e ponto, porque não é isso. A ideia é que realmente fomente, que cresça e que gere mais empregos, né? Os dividendos é algo importante, que dividendo e juros sobre capital sempre foi tributado, então já era 15%, né? Os dividendos que eram isentos. A valorização da própria ação, então, imagina algo que, por exemplo, vou dar o exemplo da Petrobras. Lá, quando a Bolsa bateu seus 60 e tantos mil pontos, a ação da Petrobras chegou a bater R$ 11. Acho que foi a cotação mínima. Hoje ela está, saiu aqui da minha tela, ela está perto do 22,70. Então, uma forma de você se remunerar também é pelo ganho de capital. Ou seja, você ganhar com a valorização das ações, que nada mais é do que a perspectiva econômica e os lucros que elas vão gerar ao longo do tempo, né? E uma quarta linha é através da subscrição e da bonificação que às vezes as empresas dão para os acionistas, né? Então, às vezes, por exemplo, teve agora recentemente uma bonificação, eles te dão mais ações, né? Então você pode comprar novas ações a um preço menor, né? Isso que a gente chama de subscrição. Então, essas quatro formas seriam formas de você se remunerar passivamente, vamos assim dizer, Eu né? Uma posso, renda talvez, passiva. eu queria sugerir talvez uma que eu aprendi, acho que ano passado, inclusive acho que foi você também, que talvez não seja muito utilizada pela maioria das pessoas, mas existe também a questão da locação das ações, né? Você pode locar suas Sim, ações para um terceiro utilizar numa isso. determinada operação. Então Na coloca na verdade, lista aí. é verdade, tem essa também. É que é engraçado que justamente essa semana começou a ter um movimento muito forte da turma não doar mais, porque você fomenta as pessoas que querem vender, e aí o mercado cai, enfim, começou a ter umas discussões disso, mas a grosso modo é isso. Quando você tem a ação e você não vai vender, não vai se desfazer, ou mesmo que queira, você empresta para alguém que quer apostar na queda daquela empresa. Então, eu posso, como pessoa física, como cliente, olhar e falar, nossa, Petrobras 22,70, não. Eu acho que ela vai para R$ 10, porque, enfim, a gente vai ter segunda onda, greve, qualquer coisa do tipo. Eu posso vender uma coisa sem que eu tenha, né? E para isso eu preciso alugar. E aí eu alugo de quem? Do Richard, que tem as ações. Em troca disso, eu pago uma taxa de juros para ele e posso ficar apostando na queda das ações. Só Legal. que isso para o investidor que está começando, eu esquece um Descarta. pouco essa Mas é operação de bom que ficar já fique vendido. antenado que Só existe essa possibilidade. Então nós estamos existe, só falando de pensa que você pode doar a ação, que você pode ganhar ainda
um juros no ano é pouca coisa, não é algo que você vai ganhar 10, 20%. Não, é pouco, mas é uma remuneração adicional, bem isso. Melhor do que ela ficar parada ali, né? Então, nós estamos falando de Sim, valorização, bonificação, dividendos, juros sobre capital próprio e locação. São 5 itens. é Legal. isso aí. Vamos aprofundar então, Carol. Quais são os principais tipos de mercado? Entendeu? Se fala de ação, meu, acha que a ação só tem uma flor ali dentro, que parece um mundo, aquela parece uma feira mesmo, uma Sim, feira livre, né? Tem de quase tudo ali isso. dentro da bolsa. Tá, resumidamente, tem o mercado à vista, que são as próprias ações ali, você vai, compra uma ação, simplesmente, que é o mercado à vista que a gente chama. Daí surgiram as opções, que o que, que são? Aí começam a vir os derivativos. Antes disso, eu vou falar do termo, tá? Então, a gente tem o mercado à vista e a gente tem o mercado a termo. O mercado a termo eu quero comprar ações da Petrobras, só que eu estou sem dinheiro agora, eu vou receber daqui 30, 60 dias. Só que eu tenho já dinheiro numa corretora, porque para tudo isso você precisa ter margem de garantia, tá? É como você pegar um cheque pré-datado, só que você vai pagar ele lá na frente. Só que você precisa, quando você precisa, quando você pega um talão de cheque no banco, você já tem garantia, você tem o nome limpo, enfim, tem toda a história. Para você operar o mercado a termo, você também precisa ter garantias, e aí cada corretora tem uma avaliação e por aí vai. Mas você pode chegar na corretora e falar: eu quero comprar ações da Petrobras a termo, eu vou pagar só daqui 90 dias, porque eu já não tenho dinheiro. Em troca disso, eu pago os juros, né? Então, em vez da Petrobras te custar R$ 22,70, ela vai te custar R$ 22,70 mais os juros desse período que você vai concordar e você vai contratar o termo. Pode ser 30, 60, 90, um ano, vai depender do prazo que você contratar. Com isso surgiram os derivativos, né? Imagina que lá atrás, desde quando a Bolsa foi criada, as pessoas sempre tinham opiniões, achavam que o mercado ia subir, cair, por aí vai. A Bolsa criou um mecanismo que chama os derivativos, né? Os derivativos nada mais é do que são opções em cima de um ativo objeto. É bem complexo, mas só para mostrar o que a gente pode fazer, por exemplo, tá? Você pode virar e falar assim: eu quero comprar ações da Petrobras, só que eu não acho que ela vai para R$ 30 no próximo mês. Eu acho que eu vou comprar a ação da Petrobras hoje a R$ 22,70 e se ela subir até os R$ 25, eu vendo. Para mim tá bom ganhar esse percentual. Aí, o mercado de derivativos, você pode vender uma opção, né? Você pode receber um prêmio para isso. E nos R$ 25, você vende as ações da Petrobras. Você recebe, sei lá, R$ 2 por isso. Se a Petrobras for para R$ 25, você vai e vende a ação. Se a Petrobras passou dos 25 e foi para os 30, você vendeu nos R$ 25, ou seja, você limitou o seu ganho. Em contrapartida, se a Petrobras cair para R$ 19, você se protegeu um pouco da queda porque você recebeu prêmios, você recebeu dinheiro para vender essa opção. Então, existem alguns mecanismos que são utilizados para fazer proteção e para fazer alavancagem, que é o que a gente chama de derivativos, que são conhecidos como opções. Eu nunca aconselho a quem não tem familiaridade a começar operando em opções. Tem que entender, às vezes eu vejo clientes que nem sabem o que estão fazendo e já compram opção e aí perdem tudo, enfim, isso são mecanismos que podem ser usados ao longo do tempo, né? Então é bom aprender um pouquinho antes de começar a partir para isso. E além disso, O derivativo é só opções? são basicamente as opções e os derivativos de índice, né? Então Tá. começa aí, tem Ah, um tá. Então segundo você tem mercado os que é o dois tipos, índice. né? Isso. O Que é índice futuro, nada né? mais é isso, mercado futuro, exatamente. Então, hoje a bolsa está 104.900. O futuro nada mais é do que um índice que te fala, ó, é basicamente o que está agora com uma taxa de juros do período, e aí você negocia. Você fala, não, daqui a um mês eu não acho que a bolsa vai estar 104, acho que vai estar menos, mais. Então, os derivativos, o índice futuro serve para isso. Muita gente opera índice futuro, que é o que a gente. Índice dólar futuro também, né? Aliás, tem contrato de S&P futuro, tem bastante coisa. Boi gordo você opera no futuro, soja, milho, a maioria das commodities a gente opera no mercado futuro também.
Então, para quem tem, por exemplo, plantação, você pode fazer uma trava, né? Se você acha que a saca ou a arroba do boi já está num nível bom, você consegue vender via contrato da BMF, né? Via contrato futuro. Então, você consegue fazer, usar ferramentas, às vezes até para o seu negócio, via mercado futuro, né? Então, mais uma vez, são mercados muito mais não sofisticados, mas arriscados, né? É bom o Tá. investidor que está começando começar pelo à vista, entender ali pouco como funciona para depois subindo as escadas. Ah, legal, legal. Carol, e dentro desses mercados você pode operar de formas diferentes, né? Você tem no mercado operações comum e você tem as operações day trade, né? Uhum. Por que que é importante o acionista, o novo acionista entender isso? Porque você tem que ficar, entrou no mercado de ações, tem que saber o momento de comprar e vender. E explica um pouco para a gente qual a diferença do mercado da operação comum das operações day trade. Tá. O comum, a operação comum, ela pode ser chamada como comum ou swing trade. É tudo que você compra hoje e não vende hoje. Vende amanhã, depois ou sabe Deus quando. Já o day trade é tudo que você compra e vende no mesmo dia, tá? A diferença das duas vai ser basicamente na tributação. Então, Tá? operações comum, a tributação é de 15% sobre o ganho de capital. E operações day trade, 20% sobre o ganho de capital. Comprei a 10, vendi a 5, desconta-se os custos, você faz a tributação em cima disso e ainda há um benefício fiscal de R$ 20.000 em vendas durante o mês para você ser isento do pagamento de imposto de renda sobre ganhos de renda variável. Tanto para comum quanto para day trade? Sim. Tá, entendi. Então, day trade é mais para quem está entrando para especular. Entrou com a ação lá embaixo, tem que vender, Ou de ou fez uma operação repente, de não sei. opção no mesmo dia, desfez. Né? Então, eu posso Ou trabalhar. você foi lá e comprou. Ou você foi lá e comprou hoje uma coisa e de repente saiu uma notícia e subiu pra caramba. Pode acontecer também, mas em Legal. geral, o que tem acontecido muito é que tem muitos novatos, né? Justamente por causa dessa quarentena, o pessoal tá mais em casa, às vezes até conseguindo ter um pouco mais de tempo livre. Tem surgido é, muitos clientes interessados, né? Porque, enfim, estão conseguindo ter mais tempo e estão tendo muita curiosidade pelo mercado. Então, o day trade está seguindo muito em alta, né? Acho Legal. que tem sido um mercado bem relevante. Carol, é assim, eu sei que é bem complexo, mas é importante também saber que quem opera em bolsa, independente dos mercados, seja mercado à vista, opções, futuro a termo, seja em operações comum ou day trade, muita gente acha que aquele imposto que vem retido na nota de corretagem numa eventual venda é o imposto que ele está pagando na operação. Né? Então o pessoal meio que não entende muito essa questão. Eu falo isso porque nós fazemos imposto de renda aqui na Confirp e todo ano é um show de horrores. Né? Nós descobrimos que o investidor em ações ele descobre que ele tem que pagar imposto de renda sobre operações de renda variável na época do imposto de renda porque vem aberto lá as fichas de renda variável. Como que funciona isso? Né? Eu sei que você vai jogar essa pergunta para mim, talvez, mas você que está na área, o que você recomenda? Como que é feita a apuração desses impostos? Quando vence? Quais são as alíquotas que já teve um adiantamento? O que é essa Sim. retenção na fonte que vem nas notas de corretagem? O que significa isso? Uhum. Vamos lá. Bem por aí, assim, acho que 80% dos clientes mal sabem que tem que tributar, que tem que recolher ou calcular mês a mês. Então, como funciona? Operou esse mês aqui, ó, aliás, é dia 31 até amanhã, né? Você vai fazer o cálculo do seu ganho ou do seu prejuízo, e você tem que recolher o DARF até o último dia do mês subsequente. Então, por exemplo, agora, amanhã, os clientes deveriam ou deverão pagar DARF referente aos ganhos em junho, né? E aí, assim, você não paga multa. Quando você não paga o DARF no mês subsequente, aí tem as multas de não Consequência de multa, pagamento de exatamente. DARF, que você com certeza sabe muito mais do que eu. O IRRF, que vem nas notas de corretagem, é o que eu chamo de dedo duro. É o que a Receita olha e fala: opa, a Caroline está operando renda variável. Então ela tem que me declarar, né? Ela tem que olhar, eu tenho que ter na declaração dela que ela está operando, ganhando ou perdendo. Me corrija se eu estiver errada, É né? Que isso acho aí. que você.
domina muito mais do que eu. Mas ela tem que vir e declarar. Então, o IRRF é 1,05 Não, é ou 1%, 0,0? 1% para day trade e 0,005% das operações comuns, né? E esse valor do Isso, imposto vem então é retido na isso. nota de corretagem de venda, já vem retido lá E dentro para depois você justamente. desconta, né? Quando com a Exatamente. tributação, quando você faz o cálculo, você desconta. Então, a grosso modo, a Receita sabe exatamente é, o que você está fazendo, né? Então, ela não sabe o quanto que você ganhou ou perdeu. Por isso que você tem que fazer a sua historinha ali, né? Ó, não, peraí. Eu paguei esse imposto, só que eu perdi dinheiro no mês. Então, esse dinheiro que você perdeu no mês, ele vai servir como abatimento de ganhos futuros, desde que seja na mesma operação. Então, por exemplo, perdeu dinheiro em operações normais, ele vai servir de Operação abatimento do comum. lucro futuro nas operações comuns. Isso, desculpa. Em day trade é a mesma coisa. Perdeu dinheiro em day trade, ele vai seguir em abatimento de lucro futuro só em day trade. O que às vezes acontece que vem clientes que ficam com dúvida, falam, não, eu ganhei dinheiro depois, eu ganhei muito dinheiro no meu primeiro mês, mas logo depois eu perdi tudo. Tudo bem, mas você começou ganhando, então você teria que ter Pagar imposto. pago o DARF, né? Então E isso aí? é uma coisa que ninguém faz quase. Existem, assim, a maioria dos clientes que eu tenho, não, um dia eu pago, enfim. É muito importante a hora que vê a declaração ali, vamos pagar sempre com os DARFs com multa, né? Deixa eu falar um pouco também sobre isso, Carol, que é importante. Na questão, tanto nas operações comum ou day trade, a apuração do custo, a apuração do valor do custo das ações são sempre pelo custo médio. É como você controla um estoque de uma mercadoria, né? Se eu comprei ações a 100, comprei uma ação a 100 reais, comprei a segunda ação a 200 reais, eu vou ter duas ações ao preço médio de 150 Sim. ou 300 reais. Então você vai sempre ajustando o preço médio por ação, né, que você vai adquirindo. Ao vender a ação, você vai abater o custo dessas ações pelo custo médio. Então, quer dizer, é um cálculo um pouquinho complicado para quem não está na área, mas é uma responsabilidade toda de quem está operando. As corretoras não fazem esse tipo de cálculo, né? Quando muito, informam, né? Então, é muito importante que quem for operar em bolsa de valores tenha um controle muito preciso do que está comprando de ações, quanto está custando essas ações, qual é o preço médio delas, para quando ela for vender, saber se apurou lucro nessas operações. Como você mesmo disse, operações comum vai seguir uma linha de cálculo de ganho, então você vai poder, dentro do próprio mês, compensar os lucros de ações nas vendas de ações comuns com os prejuízos que você realizou nesse mesmo mês de ações comuns. Se você mesmo assim operou lucro, ou seja, você nesse resultado, entre ganhos e perdas nas operações comuns, teve um lucro, você pagará 15% de imposto de renda neste mês. Se você operou e gerou um prejuízo, no mês seguinte ou nos meses seguintes, esse prejuízo poderá ser compensado também nas operações comuns. A mesma regra vai servir para as operações day trade, né? Ou seja, elas não se Uhum. misturam nunca, nunca, em hipótese alguma. Se eu tive lucro no mês, eu vou pagar no último dia útil do mês subsequente 15% sobre esse lucro. Se eu tive lucro no mês e prejuízo no outro, eu pago o imposto no primeiro mês e no segundo mês que eu tive prejuízo, eu vou poder compensar a partir do terceiro mês. Então, Ou esse seja, você cálculo... pode ganhar uma fortuna em operações normais e perder a mesma proporção em day trade que você vai dever imposto, né? Exatamente. Então, O net pode ser zero, você perdeu mais do que você ganhou, qualquer coisa do tipo, só que um ou de outro você vai ter que tributar. e lembrando que as operações, as alienações, ainda que você tenha tido lucro, né, nas alienações totais, se elas não somarem mais do que 20 mil reais no mês, todo ganho que você teve será isento, ou seja, você não vai pagar imposto de renda, né? Então, é muito importante que quem começar a operar em bolsa se informe referente a isso. Outro ponto importante, o imposto vence no mês seguinte, como nós dois dissemos. Isso significa o quê? Não dá para esperar a época da declaração de imposto de renda para você sair correndo atrás para fazer os cálculos. Os cálculos têm que ser feitos de forma mensal. Não existe sistema da Receita Federal que apure custo
apure lucro nas operações em renda variável. O sistema que a Receita Federal disponibiliza para o contribuinte na época da declaração, que é o DDA, ele só traz os resumos. Então você tem que ter um sistema que calcula o ganho na renda variável, no mês a mês, e emita um relatório para você preencher a declaração de imposto de renda na época de imposto de renda, ou seja, entre março e abril do ano seguinte. Então, O código 6015 também, né? Se alguém exatamente, tiver o interesse. exatamente. E é importante também saber que essa pessoa que está operando em bolsa, ela tem que saber qual é o valor patrimonial das suas ações. O valor patrimonial das ações não é o quanto ela vale na bolsa de valores, é o quanto ele pagou. Né? A declaração de imposto de renda, ela segue o princípio de caixa, ou seja, se eu comprei uma ação dia 20 de dezembro da Petrobras, eu paguei R$ 30 e não mais operei com Petrobras, e na época do meu imposto de renda ela está R$ 50, eu vou declarar que eu paguei os 30, vai ser esse valor, vai para minha ficha de bens e direitos. Então é muito importante que o contribuinte ou a pessoa que for investir em bolsa comece a entender. É simples. O mecanismo não é muito complicado, mas tem que entender. Bom, Carol, para seguir, nós já falamos de prejuízo, que era uma das coisas que era importante na questão, se eu perder aqui no Brasil. Deixa eu fazer até um parênteses, tá? Essa regra de compensar prejuízo de ações é só no Brasil. Se eventualmente eu faço uma operação em renda variável no exterior, não há previsibilidade de eu compensar prejuízos do exterior com lucros do Brasil ou vice-versa, e nem prejuízos do exterior com lucros do exterior. Por isso que muita gente, quando vai operar no exterior com ações, eles constituem uma empresa para esse fim. Porque na pessoa física, a única prerrogativa de compensar prejuízos com vendas de ações, com lucros de vendas de ações, é só no Brasil. Então, no exterior, não serve. Preciso ter quanto, Carol, para começar a operar em bolsa? Na verdade, a gente... os lotes padrão, que é o que a gente chama, né? Por exemplo, Petrobras, qual que é o lote padrão? 100 ações. Hoje custa R$ 2.200. Mas, desde que eu estou no mercado, existe o fracionário, que você consegue comprar uma ação daquela empresa. Então, por exemplo, no caso da Petrobras, seria R$ 21. Então, efetivamente, não precisa se ter muito dinheiro. Eu acho que é muito mais importante ter a consciência do dinheiro do longo prazo, né? De ter esse cuidado, de destinar um dinheiro que não é o dinheiro que você vai precisar o mês que vem ou o próximo mês, isso é muito importante. E também pensar que se for pouco recurso, você vai acabar conseguindo diversificar muito pouco, né? Você vai comprar poucas empresas, né? O que eu acho que o ideal é você ter uma carteira com alguns ativos, né? Não comprar um ou dois nomes, que aí fica um pouco difícil, né? Ou seja, você tem que torcer e acreditar muito naqueles dois casos que você está comprando. Então, o que eu aconselho, eu acho que até a gente vai de repente comentar um pouquinho disso, a escolha entre investir em ações ou via fundo de ações. Não sei se a gente vai falar disso em algum momento, mas se não for falar, acho que é importante esse detalhe. Diante de tudo isso que a gente mencionou, às vezes o cliente fala, nossa, como é difícil, eu não quero fazer isso, eu não tenho tempo. Então, qual que é a melhor sugestão para um cara desse? De repente, investir via fundo de ação. Ou, quando a pessoa tem um valor muito menor, às vezes eu aconselho, investe num fundo de ação, que vai ser uma maneira de você diversificar muito mais esse dinheiro, né? Que o fundo de ação, ele vai investir em uma porção de ativos lá dentro, né? Então, assim, com R$ 1.000, por exemplo, você vai ser sócio de várias outras empresas, né? E aí, claro, cada gestor tem a escolha dele quais ativos vão ter na carteira. Mas via fundo, você não vai ter a preocupação de pagar DARF, né? De fazer esse controle e nem vai precisar ficar acompanhando todos os dias. Já quando você compra ação diretamente, né? O ideal é que você tenha um pouco de tempo para olhar, né? Olhar e falar, poxa, peraí, subiu, caiu. Ter esse cuidado com a tributação, né? Principalmente na venda. E o que eu acho que é importante também pensar é que, às vezes, você investindo em ação direto, você pode cair em armadilhas. Por exemplo, é o caso da Magazine Luiza, né? É uma ação que não para de subir quase que nunca. Então,
Um investidor que comprou a ação da Magazine Luiza, depois que ela subiu 50%, 60%, muito provavelmente vai vender. Ninguém vai ter esse sangue frio de ficar tanto tempo com ela. Poxa, eu ganhei 50%, deixa eu vender que eu ganho e coloco no bolso. Só que ela não para de subir, não para de subir, não para de subir, não para de subir. Então, às vezes, você investindo via fundo ou tentando separar a cabeça e falar, bom, eu vou comprar essa ação, eu só vou vender quando eu tiver daqui 10 anos, tentar separar isso, que aí você vai pegar esses movimentos muito mais longos, sabe? É isso que eu acho que é importante também ele ter bem claro. Tentar não cair nessa, não sei se é ambição a palavra, nessa, não sei se é ambição, como que eu poderia dizer, mas nessa tentação de vender, sabe? Poxa, ganhei já 10%, deixa eu vender, porque aí às vezes continua subindo, 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 Eu acho e você não ganha todo o dinheiro, né? Enfim, eu acho que ter, legal. ter as caixinhas separadas, eu acho que como Eu acho. conselho é importante. Então, Carol, nós temos 10 minutos para terminar. Só para fechar essa linha, eu acho que faz parte de quem começar a investir em bolsa de traçar o seu planejamento, né? Traçar até onde ele quer ir. Né? Se ele quer ganhar ações, geralmente é longo prazo. Quando a gente fala que quanto que eu preciso de dinheiro, eu não posso colocar todos minha disponibilidade em ações por uma questão que se eu precisar desse dinheiro rápido e as ações estiverem no momento ruim, eu vou ter que realizar Uhum, com prejuízo. Né? Então, não é que elas não têm liquidez, elas têm liquidez. O problema é o quanto o mercado vai pagar por elas no momento que é você isso. precisar. É o Então, preço. só para complementar o que você falou, é isso. Eu acho que também entendo que dentro do seu perfil, você direcionar uma parte do seu capital que você não vai utilizar para curto prazo, para dentro das ações, escolher as melhores ações de mercado no momento certo e investir. E lembrando que ações oscila e muito. Né? Então você pode a qualquer momento precisar de dinheiro e você ter que queimar ou realizar algum prejuízo desnecessariamente. Uhum. Ações é sinônimo de risco, Carol? Olha, se você tiver consciência do que você está fazendo, né? É óbvio que é não sinônimo de risco, mas é algo muito mais arriscado, sem dúvida. É você ser sócio de uma empresa que você não está lá exatamente para saber tudo o que está acontecendo na empresa, né? Então, é, essa pergunta é bem. É Não sei se eu capciosa. teria uma resposta sim ou Eu acho não, que, mas. assim, eu poderia até te ajudar a responder. Eu acho que ela é risco quando você não se programa para Ou você se passar pelos momentos de alavanca, turbulência. Porque as ou ações são compra mais do cíclicas, que. né? Imagina, Ou, nós tivemos clientes que a gente atende junto que comprou ações no mês de fevereiro, janeiro, fevereiro, que a bolsa estava estourando quase 130 mil e de repente a bolsa vai para 60 mil. sim. Se essa pessoa tivesse entrado, por exemplo, numa operação de opções, uma operação de a termo, se ela tivesse que realizar a operação, tivesse que desencaixar, logicamente ela teria que realizar algum prejuízo nesse momento. Agora, quem comprou no mercado comum, ou À seja, para vista, é. levar o papel para frente, as ações estavam 130, chegaram a 60, estão 105 mil pontos hoje. Quer dizer, pode ser que ele não perca dinheiro se ele tiver tempo e paciência, né? Porque o Sim. mercado É, ele é cíclico. Ninguém fica grávida para sempre e não há crise é, que dure para sempre também, né, Carol? é bem isso. Eu acho que é risco se você tiver com uma posição maior assim. Eu sempre falo para os clientes, você está deitando, quando você deita e dorme tranquilo, com o percentual que você tem em ações, tá tudo certo. A partir do momento que começa a tirar seu sono, que você fica se preocupando se amanhã a bolsa vai cair ou vai subir, tem algum desequilíbrio aí, é bom reduzir, é bom fazer alguma trava. Então, isso que é importante, né? Pode ser sim sinônimo de risco a ponto de você deitar a cabeça e falar: meu Deus, se amanhã a bolsa cair 10%, eu tô ferrado. Então, isso é muito importante, né? Ter esse equilíbrio aí para não passar nenhum sufoco, porque, óbvio que crises como essa a gente não espera que venha tão cedo, né? Mas pode acontecer da bolsa tranquilamente. Hoje a gente está falando de 104 mil pontos, pode realizar tranquilamente para os 100, 90 e tantos, até, sei lá,
acho que alguém mandou um comentário, né? A Oi tá aí provando isso, de 50 centavos a R$ 2 dentro da pandemia. A Oi ainda veio os dois blocos interessados na aquisição, né? Então tem essas empresas. E há ainda quem Isso. apostou até contra a Oi, A né? Que Oi falou, tem poxa, meu, isso recuperação, não aí tá? já está em recuperação há muito tempo, né? Tanto que na crise acho que ela nem caiu quase, porque já Só se estava ela no ficasse lixo, né? negativa. Ô, Não Carol, dá, assim, tem né? mais três perguntas, tem mais duas perguntas, assim, nós temos 7 minutos, 6 minutos para a gente finalizar. Vamos tentar essas duas aqui matar numa só. Eu estou investindo em bolsa, eu preciso ficar acompanhando diariamente. E a segunda preciso de um consultor, um trader para me orientar nas operações a partir do momento que eu entro, ou eu consigo fazer isso? Acompanhar todo dia vai depender se você assim definir, né? Ah, eu quero operar todo dia, eu quero acompanhar de perto, sim, isso é bom você acompanhar. E hoje em dia, rapidamente, pelos aplicativos, você consegue ver tudo muito fácil, né? E para ter a necessidade de ter um consultor é muito pessoal, né? Às vezes eu acho sempre valioso para você ter alguém para conversar. De repente, você vai entrar num super mico, assim, né? Então, por exemplo, sei lá, é uma empresa que vai divulgar o resultado amanhã e você não sabe. Eu tive um cliente que comprou ontem uma ação, ele me perguntou, eu falei, olha, vai divulgar o resultado hoje. Essa ação especificamente, eu acho que o mercado está querendo que venha um resultado muito bom. Então, toma cuidado, né? Óbvio que eu não tenho bola de cristal também, mas eu alertei. Ele foi, comprou, e tudo bem, comprou sozinho, é possível fazer isso, ele só pediu minha opinião. Hoje está caindo 5%. É o caso do Pão de Açúcar, especificamente. A gente conversou com ele sobre isso. Falei, olha, acho que o mercado está precificando porque as ações subiram muito. Ele quer um resultado muito bom. Veio um resultado bom, mas não como o mercado esperava. Então, as ações estão caindo. Ele comprou ontem, hoje está caindo 5%, pelo menos até a hora que eu vi. Então, é importante você ter alguém para você ter essa troca de ideias, sabe? Às vezes é alguma coisa que vai sair de uma empresa que vai mudar completamente o cenário dela. E quem está mais no dia a dia que consegue saber, né? Que, por exemplo, é o meu caso. Mas a execução da ordem, cada um consegue executar por si, né? Então você entra lá na plataforma, executa, é super simples, hoje em dia é super didático, inclusive. Carol, vou pegar algumas perguntas para a gente fechar, que nós temos poucos minutos. Vamos ver aqui para ver se você tem alguma dúvida referente ao tema. Teve Bonito alguém que falou dos fundos. uniforme. O Luiz Antônio pergunta: as ações de empresas de exploração de imóveis é uma boa opção hoje? Né? Vou fazer todas, É, tá? Existem tá, fundos imobiliários que pagam dividendo, o Alisson perguntando. sim, Acho que aqui não faz parte da nossa explanação, mas fundo imobiliário a gente podia fazer um tema à parte. só Então, disso. congela a É. primeira pergunta. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Você falou o caso da Oi. Fundos Isso. cambiais não são uma boa opção no momento, entendeu? Então, aí a Mariana aqui está É. perguntando. Então, você tem duas Eu, perguntinhas aí para você responder bate-pronto. eu acho que o fundo cambial, putz, o dólar é uma das coisas que é mais difíceis a gente supor ou prever qualquer coisa, né? Acho que depende do seu momento. Se você às vezes tem alguma dívida em dólar, é importante. E para uma determinada classe ali de classe social, a gente tem muita coisa atrelada ao preço do dólar. Então, às vezes, sempre ter alguma coisinha em moeda forte é importante, até mesmo para a sua inflação, né? Para o seu aumento da valorização de preços. E qual era a outra, Richard? Esqueci já. No fundo cambial e exploração de imóveis. Empresas de Ah, exploração. sim, perfeito. As construtoras em si subiram muito bem também, diante disso tudo corrobora com esse mercado, né? A gente está falando de um imóvel começou a ser algo mais também como a bolsa, a turma começou a procurar bastante imóvel, né? Pela valorização, não tanto pelo aluguel, porque isso daí também se reduziu. E acho que sim, acho que é um setor que tende a ser muito bom justamente por juros baixos, né? A gente está falando no Santander financiando a 6,99. Onde você já sonhou e financiamento de imóvel nisso, né? Então, tudo isso acho que é importante ter cuidado com setores, mas em geral de construção civil eu particularmente gosto.
Carol, A gente tem tempo? muitíssimo obrigado pela sua parceria e muitíssimo obrigado pelas Imagina. informações. Você de ouro, nós temos algum último minuto. Segundos. Faça suas considerações finais, agradecimentos. Eu agradeço a todos já. É como que se alguém quiser chamar a Carol no privado, como faz para saber um pouco mais Tô. da Redoma. 30 segundos. O meu Instagram é super aberto. Quem tiver dúvidas, questões, enfim, em uma hora é pouco para a gente falar, né? Mas eu acho que o recado é esse. Acho que é olhar com mais carinho para o mercado de renda variável. Tem muita coisa boa que a gente consegue fazer por aqui. E eu acho que a gente vai chegar num momento onde não vai ser. O brasileiro todo, quase todo brasileiro vai ter um percentual em renda variável. Eu espero que isso chegue logo. Acho que isso é uma coisa que veio para ficar, juros baixos, não tão baixos,